meu nome é João Paulo Martinelli, eu sou autor da editora Saraiva Jur. E eu sou o professor Leonardo Debem e juntos escrevemos o livro Lições Fundamentais de Direito Penal, que se encontra na 3ª edição pela editora Saraiva Jur. O tema desta aula do minicurso, que será proferido pelo professor Leonardo, é regime de cumprimento de penas. O tema regime de cumprimento de pena consta da lição de número 46 da obra Lições Fundamentais de Direito Penal. É um dos capítulos mais extenso do livro, quase 50 páginas. Por quê? Porque além de toda a avaliação das regras previstas no Código Penal, há comentários extremamente pertinentes relacionados às disposições da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 1984. Uma das formas de trabalhar esse tema tão palpitante é apresentá-lo numa questão de concurso, no caso do 9º exame da OAB, no ano de 2012, e a partir das alternativas destacar por que cada uma está certa ou por que elas estão incorretas. Então vamos aqui na nossa tela. No 9º exame, o examinador falou no enunciado que o sistema punitivo brasileiro é progressivo e por meio dele o condenado passa do regime de cumprimento de pena mais severo para um regime mais brando até alcançar o livramento condicional ou a liberdade definitiva. A respeito da progressão de regime, era necessário que o candidato assinalasse a afirmativa correta. Então vamos lá, A, B, C ou D, vamos descobrir qual é a alternativa correta. Na letra A, o examinador diz que o sistema progressivo brasileiro é compatível com a progressão por saltos, consistente na possibilidade da passagem direta do regime fechado para o regime aberto. Pessoal, existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que proíbe a chamada progressão per saltum ou por saltos. O que significa isso? Que o condenado saia do regime fechado e passe automaticamente para o regime aberto, sem avançar para o regime intermediário, que seria o semiaberto. A Lei de Execução Penal, no artigo 112, permite a progressão de regimes, mas que essa progressão de regime seja por etapas. Do mais grave regime, que seria o regime fechado, para um regime intermediário, o semiaberto, ou seja, o cumprimento de pena nas chamadas colônias agrícolas ou nas colônias industriais, e cumpridos os requisitos legais, que o condenado possa passar para o regime aberto. Então a alternativa A está incorreta e, inclusive, você que nos acompanha, marca aí, súmula 491 do STJ. A letra B da alternativa informa que o cumprimento da pena privativa de liberdade nos crimes hediondos é uma exceção ao sistema progressivo. Diz que o condenado nessa modalidade criminosa deve iniciar e encerrar o cumprimento da pena no regime fechado, sem possibilidade de passagem para regime mais brando. Essa alternativa ela também é incorreta. Quando a lei dos crimes hediondos foi promulgada em 1990, havia um parágrafo 1º no artigo 2º que realmente proibia a progressão de regime. Dizia que o cumprimento da pena privativa de liberdade deveria ser realizado todo ele no regime fechado. O Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito, dizendo que a referida regra violava o princípio da proporcionalidade e, consequentemente, declarou a inconstitucionalidade do preceito. Houve uma revisão da redação, determinando que o início de cumprimento da pena ocorresse no regime inicialmente fechado, e essa segunda redação já passou também por um controle de constitucionalidade. E hoje, também para as figuras consideradas hediondas, como por exemplo o homicídio qualificado, o regime de início de cumprimento de pena ele é determinado de acordo com o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal. E, a partir da fixação no regime fechado, é possível também um condenado por crime hediondo ou por uma figura semelhante aos crimes hediondos progredir do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o regime aberto. Então é incorreta a alternativa letra B. Seguindo, a letra C informa que o pedido de progressão deve ser endereçado ao juízo sentenciante, que decidirá independente de manifestação do Ministério Público.
Há um duplo erro na alternativa letra C. Em primeiro lugar, todo pedido para progressão de regime deve ser feita para o juízo de execução penal. O juízo sentenciante não tem mais relação após o trânsito em julgado da sentença condenatória. A competência do juiz de execução penal está definida na Lei de Execução Penal, a 7.210 de 84, no artigo 66. E o segundo erro é que, antes do juiz decidir, necessariamente precisa ser dado vista do processo ao membro do Ministério Público. Então a letra A está errada, a B está errada, a C é igualmente errada, sobrou, portanto, como resposta correta, a letra D. A progressão está condicionada nos crimes contra a administração pública à reparação do dano causado ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, além do cumprimento de um sexto da pena no regime anterior e do mérito do condenado. Essa efetivamente é a resposta correta e dois destaques importantes. Em relação aos crimes contra a administração pública, leitura obrigatória do parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal. Traz um requisito extra para fins de progressão. Os demais requisitos destacados na letra C estão previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. A necessidade do cumprimento de, no mínimo, um sexto de pena no regime anterior e o bom comportamento atestado pelo diretor da, por exemplo, penitenciária. Agora, atenção, quando o crime for hediondo ou equiparado ao hediondo, a progressão se faz com frações distintas, com percentuais distintos. Se é réu primário, tem que cumprir no mínimo 2/5 da pena, 40% da pena imposta pelo juízo. E se for réu reincidente, a obrigatoriedade é que o cumprimento seja de no mínimo 3/5 da pena no regime anterior, ou seja, 60% da condenação. Espero que vocês tenham gostado desta aula. O tema do próximo vídeo será ação penal. Até mais!